fala também comigo, pois também preciso ser ensinada e conduzida por Ti. Em nome de Jesus, amém. Nesta semana que passou, o grupo de leitura da Bíblia enfrentou o desafio de ler o livro do profeta Oséias. Não é um livro fácil, é um livro escrito no século 8 a.C. O profeta viveu nessa época, de 785 a 725 a.C. E o seu ministério está registrado no Antigo Testamento. Entre os profetas, havia o grupo dos profetas maiores, que são os profetas que têm os livros maiores no Antigo Testamento, Isaías, Jeremias, e havia os profetas menores, como Oséias, Amós, Obadias. Oséias está entre esses profetas menores, e ele foi levantado por Deus para profetizar no reino do norte, em Israel, depois que o reino de Israel havia se dividido em Israel e Judá. O nome de Oséias significa salvação. E esse homem viveu numa época muito parecida com a nossa. Uma época de muitas inconstâncias políticas internas e um cenário turbulento. A injustiça e a corrupção caracterizavam a monarquia em Israel. O povo também havia se corrompido, praticavam a religião dos cananeus. Os israelitas passaram a adorar ao deus Baal como o provedor da fertilidade e da prosperidade. Os líderes religiosos, por sua vez, que deveriam auxiliar e conduzir o povo a uma vida de santidade, começaram a tolerar aquela situação. Motivados, muitos deles, pela ganância, até incentivavam o povo no abandono da fé ao verdadeiro Deus. O livro de Oséias registra detalhes da vida pessoal desse profeta. Os capítulos 1 a 3 contam que Oséias se casou com uma mulher chamada Gomer e teve 3 filhos. Nos 3 capítulos primeiros se descreve esse casamento do profeta, depois a sua separação por causa da infidelidade da sua esposa e por último a sua reconciliação com ela. A Bíblia diz que Gomer era uma mulher infiel. Oséias casou-se com ela obedecendo a uma ordem de Deus. Deus lhe mandou tomar uma mulher de prostituição como esposa. O objetivo dessa ordem de Deus é esclarecido dentro do próprio livro de Oséias. A família de Oséias simbolizava a infidelidade de Israel a Deus. Israel adulterou, abandonaram a verdadeira adoração a Deus e se envolveram com práticas pagãs das religiões dos povos cananeus. Esse contexto da situação onde Oséias vivia explica também os nomes que Oséias teve que dar aos seus filhos. O primeiro deles foi chamado de Jezreel, que significa Deus semeia, e estava indicando o juízo de Deus que viria sobre a casa de Israel. Depois, a mulher concebeu uma menina, e essa menina foi chamada desfavorecida, ou ela não recebeu nenhuma compaixão. Esse nome alertava que a compaixão que Deus havia demonstrado para com Israel seria retirada.
eles não mais teriam a compaixão de Deus. Por último, Gomer deu à luz a outro filho e o menino se chamou Não Meu Povo. Que triste! Esse nome simbolizava a expressão máxima do juízo divino. Indicava que Deus estava anulando a sua aliança, a aliança que ele havia feito com Israel. E agora Israel não era mais seu povo. Como consequência, ao invés de desfrutar das bênçãos, o povo de Israel estaria sujeito às maldições dos inimigos de Deus. No andar da história, nós vemos que Gomer foi infiel a Oséias, adulterou, e Oséias separou-se dela. Mas depois ele foi em busca da sua mulher e a comprou. Diz o texto bíblico que ele a comprou de volta do seu amante. O casamento de Oséias com Gomer é uma analogia direta ao relacionamento entre Deus e o povo de Israel. Através daquela experiência pessoal experimentada por Oséias, Deus revelou que Israel estava corrupto e que não havia como Deus continuar mantendo a aliança com ele. Por isso esse livro é difícil de ser lido. Por isso nós muitas vezes nos assustamos com as palavras duras que Deus coloca. Se você não conhece o livro do profeta Oséias, eu te convido a ler. Eu te convido a ler e aprender mais sobre como Deus se sentiu ferido, magoado por estar sendo abandonado pelo seu povo, o povo a quem ele escolheu. Deus usou Oséias para alertar Israel acerca do julgamento que haveria. Oséias falou de coisas muito difíceis para o povo de Israel, como ele anunciou o sucesso que o povo assírio teria no seu ataque a Israel. Eles seriam destruídos pelos assírios. A queda da capital, Samaria, também foi anunciada por Oséias. A realidade do exílio e o fim do Reino do Norte, em 722, tudo isso foi anunciado por Oséias. E tudo isso se cumpriu no seu devido tempo. Nessa analogia, Deus é um marido bom e justo, que tem ciúme da sua esposa. Apesar da bondade e da compaixão de Deus, Israel se mostra uma esposa infiel e se rebela contra seu marido. Mas o profeta também proclamou a restauração do povo de Deus. Ele mostrou que Deus não abandonaria definitivamente o seu povo. Por causa do seu amor eterno e por causa da sua misericórdia, Deus prometia um futuro maravilhoso para os que continuassem vivos depois de todo o castigo que eles viveriam. Deus prometeu perdoar o seu povo, renovar a sua aliança e derramar muitas bênçãos. Essas promessas se cumpriram finalmente, plenamente, na pessoa de Jesus. Quando Jesus então inaugurou a nova aliança, e nesta nova aliança, o povo escolhido por Deus tem perdão e recebe as bênçãos eternas. Nós, povo de Deus, estamos incluídos nesta nova aliança, o Novo Testamento que Deus faz com o seu povo. O livro de Oséias é uma história de amor.
história de um amor incansável, de um Deus que não desiste nunca, de um Deus que ama e que recebe de volta. A última parte do livro de Oséias mostra como o amor de Deus restaura os seus filhos, à medida em que Deus esquece até dos seus erros, quando eles se aproximam de Deus com o coração arrependido. O livro de Oséias nos mostra o amor incondicional de Deus por nós, pelo seu povo. No entanto, esse livro é triste porque mostra também como Deus foi desonrado, abandonado e traído pelo seu próprio povo. Como pode um povo que recebe um amor tão grande tratar o seu pai com tanto desrespeito e tanta falta de amor? Mas vejam, nós nos assustamos com a atitude dos israelitas. Nós os condenamos, apontamos o dedo para eles e dissemos: como esse povo pode ser tão mau? Como esse povo pode ser tão cabeça dura? Mas, meus queridos, nós não precisamos olhar muito mais longe do que num espelho à nossa frente para verificarmos que nós somos um reflexo dos israelitas. Quantas vezes nós deixamos de seguir ao Senhor e aos seus mandamentos e optamos por ensinos diferentes, por crenças diferentes? Quantas vezes nós voltamos as costas ao imenso amor de Jesus, que se sacrificou na cruz por nós, derramou seu sangue, e nós preferimos ir para o mundo, viver à vontade, todas as coisas que nos dão prazer? Isso Oséias diz no livro. O povo buscava o seu próprio prazer, a sua própria alegria. O povo achava muito duro viver na presença de Deus e ter que deixar de lado todas aquelas coisas tão boas que o mundo oferecia, que os cananeus ofereciam, e hoje o mundo nos oferece. Eu quero ler 6 versículos do livro de Oséias, que falam de um assunto, de um problema que hoje nós também vivemos. Oséias capítulo 4, versículos de 1 até o 6. Deus acusa Israel. Filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma controvérsia com os moradores da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra, mas apenas juramento falso, mentira e assassinato, roubo e adultério. Há violência e homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra está de luto e todos os seus moradores desfalecem, juntamente com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar estão morrendo. Todavia, que ninguém acuse, nem repreenda, porque a minha acusação é contra vocês, sacerdotes. Por isso, vocês tropeçarão de dia, e os profetas, juntamente com vocês, tropeçarão de noite. E eu destruirei a mãe de vocês. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento.
o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Essa palavra de Deus, através de Oséias, nos mostra que o problema que havia naquele tempo é o mesmo problema que nós temos hoje. Não há conhecimento de Deus na terra. As pessoas não querem conhecer a Deus. As pessoas querem que Deus as socorra quando elas precisam. Elas querem que Deus esteja pronto quando elas clamarem. Mas elas não querem conhecer a este Deus. E este era o problema do povo de Israel. Não há conhecimento de Deus na terra. E as consequências eram muitas. Não há verdade, não há amor, há apenas juramento falso, mentira, assassinato, roubo, adultério, violência, homicídios. Tudo o que há na nossa terra. E também há na nossa terra uma falta enorme do conhecimento de Deus. E a natureza sofre. A terra está de luto e todos desfalecem. Os animais, as aves do céu e os peixes estão morrendo. E nós lutamos pela natureza. Mas não lembramos que tudo isso está acontecendo porque não há conhecimento de Deus na terra. Porque se as pessoas conhecessem a Deus, se nós conhecêssemos a Deus, nós saberíamos como preservar a natureza que Ele criou. Nós não precisaríamos estar hoje tentando recompor e reconstruir coisas que foram destruídas ao longo de todos esses séculos. E Deus acusa os líderes religiosos. Ele diz que os líderes religiosos não avisaram o povo, não exortaram o povo de que estavam agindo errado. Os líderes religiosos ficaram quietos, calados e se beneficiaram com muitas coisas. E hoje não é diferente. E eu sinto que Deus nos repreende hoje a nós, pastores, pastoras, ministros, missionários. Deus nos repreende porque nós não estamos dizendo às pessoas quem é o nosso Deus e o que Ele espera de nós. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Os sacerdotes rejeitaram o conhecimento de Deus. E hoje nós pastores, pastoras, nós temos buscado o verdadeiro conhecimento de Deus? Ou nós apenas lemos os livros que nos interessam, principalmente buscando respaldo para as nossas opiniões? Ou nós queremos conhecer o Deus verdadeiro que se manifesta aqui na sua palavra e que está sendo muito claro, dizendo que onde falta o conhecimento dele, então não há mais jeito. Os sacerdotes rejeitaram o conhecimento, também eu os rejeitarei. Que triste! Quando Deus rejeita a própria liderança, os próprios mestres que devem ensinar.
Quando Deus rejeita a própria liderança, aqueles que devem ensinar e conduzir o povo na presença de Deus. Esse é o contexto de Oséias. E eu quero te dizer, a você que está me ouvindo, que o conhecimento de Deus começa por aqui, pela palavra de Deus. Quando você pega este livro e você pede ao Espírito Santo, que é o teu professor, que ele te ensine, e você lê com o coração submisso, ele te ensina. E aí você começa a conhecer o Deus verdadeiro, que é esse Deus de amor, esse Deus de misericórdia, esse Deus que não tolera o pecado, mas que ama o pecador. E quanto mais você lê e conhece e fala com esse Deus, mais você tem conhecimento, você tem intimidade com Ele. E eu quero te desafiar hoje. Se a solução do problema do nosso mundo é obter conhecimento do Deus Altíssimo, vamos começar nós, buscando este conhecimento. Eu quero te desafiar a começar. E quero me colocar à disposição. Entre em contato comigo. Entre no nosso grupo ou na nossa rede de transmissão do projeto de leitura e vamos ler, vamos seguir lendo Oséias e vamos seguir lendo Oséias até o final e depois de Oséias nós vamos para o Novo Testamento, ler uma carta de Paulo. E cada dia nós vamos aprendendo, pesquisando, você compartilha comigo o que você descobriu, o que Deus falou no teu coração e eu compartilho com você. E assim nós vamos obtendo conhecimento de Deus. E assim nós vamos cuidar deste mundo que Deus nos deu, como Ele deseja que nós cuidemos. Nós vamos viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. E não teremos que ser rejeitados, não teremos que ser deixados de lado. Porque isso é a coisa mais triste que poderia nos acontecer. Sermos abandonados pelo nosso Deus. Mas Ele não nos abandona. E eu te convido a ler até o final do livro de Oséias e você vai perceber o quanto o amor de Deus é imenso, é impressionante, é infinito o amor de Deus. Que Deus te abençoe e que Ele te ajude a conhecê-lo cada dia mais.